Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto vídeo da série de Geometria Analítica e Álgebra Linear com o uso do GeoGebra, e nesse vídeo o tema é transformações lineares. Bom, e assim como nos outros vídeos, eu vou fazer uma breve introdução antes de partir para o software, até porque é sempre importante a gente entender com o que a gente está mexendo antes da gente começar a ter a visualização do que a gente está fazendo lá no GeoGebra. Então vamos lá. Primeiramente, o que é uma transformação linear? Uma transformação linear é uma função que muitas vezes pode ser chamada de aplicação, e ela não é uma função qualquer, ela é uma função que possui características, aqui eu chamei de características, mas pode ser chamada de propriedades, que são interessantes. Por quê? Porque essas características elas vão nos permitir trabalhar com matrizes. Já já a gente vai ver o porquê disso e a importância disso, né? E a gente já vê que é muito importante entender de matrizes, por isso que se estuda bastante matrizes e suas operações, enfim, pois aqui em transformação linear é bem útil. E aqui embaixo temos uma definição mais formal do que em cima, né? E basicamente, né, numa transformação linear, nós podemos ter um domínio no Rn e um contradomínio no Rm, ou seja, é uma maneira bem geral, né? Nós podemos ter um domínio no R2, pegando no R2 e levando no R3, pegando no R4 e levando no R5, enfim, pegando no R2 e levando no sei lá, R6, você não tem uma limitação com relação a isso. Enfim, Rn, né, no Rm, por isso que se coloca dessa maneira. E aqui já tem as propriedades no qual eu falava, que nos permitem trabalhar com matrizes, e aqui eu coloquei como condições, no sentido de que você tem uma função, quer saber se ela é uma transformação linear ou não, ela tem que satisfazer tais condições que estão aqui embaixo. Então vamos lá. T de αv, sendo, é bom elucidar que alfa é um número real qualquer, e nesse caso eu estou considerando V um vetor, e W um vetor também. Então vamos lá. T de αv tem que ser igual a alfa T de V, ou seja, se satisfazer essa propriedade aqui, beleza, nós temos uma propriedade satisfeita, agora tem que satisfazer a de baixo, e T de V mais W tem que ser igual a T de V mais T de W. Satisfazendo essas duas propriedades, nós vemos que é uma transformação linear, né? Ou seja, basicamente o escalar que está multiplicando o vetor, ele pode sair para fora da multiplicação. Então, assim, se você tem uma transformação linear, por exemplo, você pega o t de 2, 4, 6. Isso aqui tem que ser duas vezes o t de 1, 2, 3. É muito interessante isso, enfim, com relação ao nosso trabalho com matrizes, isso aqui é fundamental. E, por exemplo, né, se você tem o t de 1, 1, 1, isso aqui tem que ser igual o t de 1, 1, 0, mais o t de 0, 0, 1, por causa dessa propriedade aqui de cima. Então, só para a gente ter uma noção aqui. Mas a gente pode escrever essas duas propriedades, bom, caso elas sejam satisfeitas, de maneira mais generalizada, né? Como uma combinação linear. Ou seja, caso sejam satisfeitas essas duas condições, a gente pode concluir que t de α1 v1 mais α2 v2 até αn vn vai ser igual a α1 t de v1 mais, eu vou colocar assim, até αn t de vn. O que é isso aqui? É uma combinação linear de n vetores, e a gente pode deixar isso de maneira muito mais simples, né? Como α1 t de v1. Aí, sabendo t de v1 até o t de vn, você consegue saber, né? Porque α1 são
alfa 1 é escalar, até alfa n é escalar. Então você pode tirar ele para fora. E a soma você também pode separar. Então, vamos ver aqui embaixo alguns exemplos de transformações lineares, né? Nós podemos ter aqui t de x, y, z, ou seja, um vetor do R3 qualquer. Aí você leva no contradomínio, né? Aí você tem como imagem 2x mais y, 3y e z. Ou seja, por exemplo, nesse caso aqui, se você tivesse o t de 1, 1, isso aqui seria igual qual vetor do R3? Ó, 2x mais y, que seria 3, né? Porque x é 1, y é 1, 2 vezes 1 mais 1, 3. 3y, que seria 3, e z vale 1, 1. Essa daqui seria a imagem correspondente a esse vetor aqui do domínio. E aqui também você tem outra transformação linear, t de x, y, z, x, 4y e 1 mais z. E aqui também, né? 3x mais y menos z, primeira coordenada, 2y na segunda, e aqui 0. E aqui já fica a primeira reflexão, né? Por exemplo, aqui a última coordenada é sempre 0, está fixo isso aqui. Ou seja, a imagem dessa transformação linear, ela está em todo R3? Ela passa por todo R3? É óbvio que não, né? Porque todo R3 possui vetores como 1, 1 mesmo, como eu coloquei ali em cima, possui 1, 2, 3, e esses vetores não têm coordenada 0 no final, ou seja, essa transformação linear aqui não teria como imagem todo R3, isso não é possível. Mas então, já até apaguei aqui os rabiscos que foram feitos, e é bom a gente ver uma situação oposta, né? Aqui nós estamos vendo transformações lineares e o que não poderia ser, por exemplo, uma transformação linear. Bom, então vamos dar um exemplo aqui. Supondo um vetor V, esse vetor V do R2, tá? Então, V é igual, vou botar generalizado, V1 e V2 são suas coordenadas. Então, vamos pegar a seguinte transformação linear, T de xy, seguinte não, né? A suposta, nós queremos ver se isso aqui é uma transformação linear. Bom, t de xy é igual a x ao quadrado, y ao quadrado. Nós concluímos, né, que t de v é igual, v não é v1 e v2, então aqui estariam v1 e v2, né? Então ficaria como v1 ao quadrado, v2 ao quadrado. Mas como que ficaria t de alfa v? Seria igual a alfa t de v? Essa aqui é a pergunta. Seria igual a alfa t de v? Bom, t de alfa v seria t, né, de alfa 1, de alfa 1 não, de alfa v1, alfa v2. Bom, isso aqui seria igual, a coordenada x ao quadrado. Então, alfa v1 ao quadrado. Então, seria alfa ao quadrado, v1 ao quadrado, alfa ao quadrado, v2 ao quadrado. Isso aqui seria alfa ao quadrado t de v. E não seria alfa t de v. Ou seja, isso aqui não poderia ser uma transformação linear. Isso aqui não é transformação linear. Mas então, a partir do conhecimento das propriedades enunciadas acima, nós podemos chegar numa conclusão interessante, que é o seguinte: se nós tivermos a imagem dos vetores da base do R3, nós conseguimos a imagem de qualquer vetor do R3. E por quê? Porque qualquer vetor do R3 é combinação linear de uma base do R3. Isso é óbvio, né? Isso está até dentro da definição de uma base do R3. Então vamos pegar, por exemplo, a base canônica. Então vamos envolver aqui um raciocínio. Pegando, por exemplo, a base canônica.
Então, E1 eu vou chamar o vetor 1, 0, 0. E2 eu vou chamar do vetor do 0, 0. E E3 o 0, 0, 1. Então, se a gente tem T de E1, se a gente tem T de E2, se a gente tem T de E3, vou colocar o Vzinho como se a gente tivesse eles. A gente tem a imagem de qualquer vetor do R3. E isso por quê? Vamos lá. Vamos pegar um vetor qualquer do R3 aqui, ó. O vetor, sei lá, um vetor Q. Esse vetor Q, ele é igual, ó, as coordenadas dele, A, B e C, coordenadas quaisquer. A, B e C pertencentes aos reais. Repare que T de Q vai ser o quê? Ó, vai ser o quê T de Q? Se a gente tem T de E1, T de E2 e T de E3, a gente automaticamente tem T de Q. E por quê? Porque a gente pode separar Q, lembrando de combinação linear, Q vai ser igual a E1 mais B E2 mais C E3. Eu não sei automaticamente T de Q. Na minha cabeça não tem esse resultado. Mas eu sei E1, E2 e E3 e eu consigo separar o Q nesses três vetores, como combinação linear desses três vetores. Por quê? Porque E1, E2 e E3 formam a base canônica do R3. Então, o que acontece? Vamos supor que E1, a imagem de E1 fosse 1, 1, 1, a imagem de E2 fosse 3, 0, 1, e a imagem de E3 fosse 4, 2, 2. Então, T de Q seria o quê? T de Q seria igual a vezes 1 mais B vezes 3, 0, 1 mais C vezes 4, 2, 2. E isso aqui, né, a gente poderia colocar A mais 3B mais 4C. A é aqui B vezes 0, não é nada, mais 2C. E A mais B mais 2C. Pronto. Repare que a gente, por meio da imagem, a imagem dos vetores de uma base do R3, a gente aqui conseguiu até generalizar, né? A imagem de qualquer vetor do R3 seria essa daqui. A gente chegou até naquela forma ali, só que no lugar de x, y, z tem A, B e C. Então, aqui no caso seria T de x, y, z igual o quê? Igual a x mais 3y mais 4z, x mais 2z e x mais y mais 2z. Então, assim, a gente pode perceber que se a gente tiver a imagem dos vetores de uma base do subespaço no qual nós estamos trabalhando, a gente automaticamente já tem a imagem de qualquer vetor do domínio, né? Então, a gente tem que ter a imagem de todos os vetores de uma base do domínio para a gente conseguir generalizar dessa forma aqui. Dessa maneira, a gente... eu quero saber a imagem do vetor 3, 4, 9. A gente só substitui aqui e a gente já tem a imagem. Então, beleza. Depois da gente desenvolver todo esse raciocínio, a gente já pode começar a entender por que as matrizes vão ser importantes. Porque, repare, por mais que a gente consiga entender o que aconteceu aqui, a gente tem que sintetizar melhor, organizar melhor, deixar isso de uma maneira mais compacta. Então, o que a matriz vai fazer?
nós vamos ter uma matriz chamada de matriz de transformação, onde essa matriz, nas colunas dela vão estar as imagens de vetores de uma base que a gente escolheu. Não precisa ser a base canônica, mas a base canônica é melhor, porque você escrever um vetor na base canônica é muito fácil, é ele mesmo. Então, nós vamos ter essa matriz, chamada de matriz de transformação, e nas colunas dela aqui, por exemplo, teria T de E1, T de E2 e T de E3. Essas seriam as colunas A1, A2 e A3, respectivamente. E você multiplicaria essa matriz à esquerda de um vetor, escrito na base canônica, que é ele mesmo. E aí você obter, como resultado dessa multiplicação, o quê? A imagem do vetor que você multiplicou a matriz à esquerda. Bom, acredito que isso vai ficar mais claro quando a gente lembrar uma propriedade de matriz aqui em cima. Então vamos lá. O que acontece quando multiplicamos uma matriz M por N, uma matriz qualquer, M por N, por uma N por 1, também qualquer. É importante lembrar que isso aqui vai ser a matriz de transformação e esse aqui vai ser o nosso vetor, só que escrito como matriz, né? A gente tem que lembrar que um vetor também pode ser escrito como uma matriz linha ou como uma matriz coluna. Quando nos convém, nós escrevemos de uma forma ou de outra. Então aqui nós vamos ter a coluna A1, A2, A3 até AN. E eu chamei assim para simplificar o resultado que nós vamos ter dessa multiplicação. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos ter B11, que seria a primeira coordenada do vetor, vezes a coluna 1, mais B21, A2, que é a segunda coluna, mais até BN1, AN. Nem sobrou espaço aqui, mas enfim. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que sempre está sendo multiplicado a primeira coordenada pela primeira coluna, a segunda coordenada pela segunda coluna, a terceira coordenada pela terceira coluna, a última coordenada, né, a n, multiplicada pela coluna n. Ou seja, como é que a gente pode entender melhor o que está acontecendo? Vamos colocar um exemplo aqui, supondo que a gente tem uma transformação linear que a gente não sabe qual a gente não sabe a forma dela txyz, né? Essa fórmula aqui igual a alguma coisa, a gente não tem isso, que é o que se espera chegar, né? Mas enfim, a gente tem que t de 1, que é o vetor 1, 0, 0, é igual a 2, 0, 0. Vou colocar uma transformação linear simples. T de 2 é igual a 0, 3, 0. E T de 3 é igual a 0,04. Bom, aí vamos colocar, como eu falei anteriormente, em uma matriz. Vamos pegar uma matriz aqui e vamos colocar nas colunas dela as imagens, ou seja, aqui estaria o T de 1, né? Ou seja, quando eu digo que está o T de 1 aqui, seria como se estivesse assim, ó, 2, 0, 0. Estaria a imagem dele. Então, aqui a primeira coluna seria o T de 1. A segunda coluna seria o T de 2. E a terceira coluna seria o T de 3. Show. E aí, como eu falei, isso estaria multiplicando à esquerda de um vetor escrito nessa base, que é ele escrito naturalmente, ou seja, ele tem coordenadas A, B e C quaisquer. Eu vou colocar coordenadas x, y, z, já para a gente chegar numa forma mais agradável, né? Então, ele tem coordenadas x, y, z quaisquer. Como eu disse anteriormente, o que vai ser isso aqui? Ó? Isso aqui vai ser x vezes, isso aqui vai resultar nisso aqui, ó. X vezes t de E1 mais y t de E2 mais z t de E3. Mas o que é isso aqui?
Isso aqui não é t de xe1 mais y2 mais z3? Ou seja, isso aqui é igual a t de XYZ. Ou seja, eu por meio dessa multiplicação aqui, eu obtive o t de XYZ, que é exatamente o que eu queria. No caso aqui seria o quê? Seria, bom, aqui, né, isso aqui, o t de E1, né, x vezes t de E1, t de E1 é o 2, 0, 0. Aqui é o 0, 3, 0. E aqui é o 0, 0, 4. Ou seja, isso aqui seria 2x, 3y e 4z. Seria a forma geral que a gente chegaria. Porém, quando nós vamos trabalhar, nós fazemos o quê? Nós criamos uma matriz chamada de matriz de transformação, colocamos as imagens desses vetores aqui, e aqui nós colocamos o vetor. As imagens desses vetores, quais vetores? Os vetores de uma base do R3. Aí é importante que esse vetor aqui esteja escrito como combinação linear dos vetores que vão estar aqui. No caso, eu peguei um vetor escrito na base canônica, x, y, z. Né? A base canônica é a mais fácil, ou seja, se você tem a oportunidade de trabalhar na base canônica, é recomendável que se trabalhe nela. Então, é para isso que serve a matriz. A matriz, por meio dessa multiplicação, nós vamos conseguir x vezes a primeira coluna, que seria a imagem do E1, y vezes a segunda coluna, que seria a imagem do E2, e z vezes a terceira coluna, que seria a imagem do vetor E3. E aí a gente estaria conseguindo basicamente a imagem desse vetor aqui. A ideia é essa. Você tem que ter uma matriz para ser chamada de matriz de transformação, no qual você multiplicando ela à esquerda de um vetor, você obtém a imagem desse vetor. Então é basicamente essa a ideia de trabalhar com matrizes. E agora, para fixar o conteúdo ou entender de maneira mais aprofundada, nós vamos fazer um exercício, no qual envolve visualização geométrica e que a gente vai poder entender o quão importante, né, você definir as imagens dos vetores de uma base, do domínio que você está trabalhando. Então vamos lá, determine expressões para as transformações lineares Rθ de x, Rθ de y e Rθ de z, que pega do R3 e leva no R3, ou seja, a base do nosso domínio tem que ser uma base de R3, que são rotações de θ em relação aos eixos x, y e z, respectivamente. Então, quando ele diz expressões, nós queremos o quê? Nós queremos expressões assim, ó, do tipo t de x, y, z é igual a alguma coisa aqui e alguma coisa aqui. É isso que ele quer. Só que para esse caso aqui, não vai ser tão simples quanto nos outros casos, né? Nós temos um trabalho geométrico a fazer aqui. E qual é a nossa missão? Beleza. A nossa missão, primeiramente, vamos começar no x. Começar no x aqui. Ó. A nossa missão é descobrir Tθ de x de E1, Tθ de x de E2 e de E3. Beleza. Aí vamos lá. Essa transformação linear é uma transformação linear de rotação de um ângulo θ em relação a eixos. No caso, a gente está trabalhando no x, então seria rotação em relação ao x. Quando a gente rotaciona o vetor E1, que é um vetor que já está na direção do eixo x,
em relação a ele mesmo, ele não vai mudar, né? Então, a gente já sabe aqui que tθ x de E1 é igual ao próprio E1. Mas, então, quem seria tθ x de E2 e tθ x de E3? Bom, aí não é tão simples quanto o caso do E1, né? Já que a gente vai ter que observar a rotação de vetores que são paralelos a eixos que não são o eixo x. E a gente tem que olhar para qual plano? A gente tem que olhar para o plano YZ, porque esse plano ele é perpendicular ao eixo x, né? Ou seja, o eixo x está aqui, e você olhando para esse plano, por exemplo, pegando aqui ó, o vetor E2. O vetor E2, aqui, como ele vai rotacionar em torno do eixo x, eu consigo observar a rotação nesse plano. Então, a rotação vai acontecer assim, ó, e eu consigo observar no plano. De modo que, se ele rotacionar no sentido anti-horário, que é o que a maioria das questões considera, ele vai ficar nessa posição aqui, considerando uma rotação θ. Então, aqui seria o vetor E2θ. Lembrando que uma rotação não vai mudar o comprimento de um vetor. Então, esse vetor aqui vai ter mesmo comprimento. E como a gente vê as coordenadas dele? Repara que eu tenho esse comprimento e eu tenho um ângulo. Ou seja, eu posso extrair daqui um triângulo retângulo, onde eu tenho o ângulo θ, tenho o valor da hipotenusa, ou seja, isso aqui vai valer o quê? Isso aqui vai valer seno de θ, isso aqui vai valer cosseno de θ. Por quê, né? Seno de θ é cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, se eu chamasse isso daqui de A, A sobre 1 é igual a seno θ. O A é igual a seno θ, né? Passo 1 multiplicando, enfim, não vai mudar nada. Então, nós já sabemos que essa componente aqui para cima, olha, componente aqui, ó, para cima, ou seja, no eixo Z, será seno de θ, e essa componente em Y será cosseno de θ, os dois positivos. Ou seja, podemos concluir que a imagem será zero, porque não mudou em relação a x, né? E lembrando que o eixo x é como se ele estivesse entrando na sua tela. Então, aqui vai ser zero, cosseno de θ, seno de θ. Agora, vamos visualizar aqui no Z, ó, o E3. O E3, ele vai mover θ anti-horário, então, vai rotacionar θ. Rotacionando o ângulo θ, nós vamos ter aqui o E3 θ. Repare como vai ficar a geometria, ó. Nós vamos ter, da mesma forma, ó, uma componente para cá e uma componente para cá. Então, o triângulo do caso E3 vai ficar mais ou menos assim. Criou aqui um triângulo retângulo. Ele rotacionou θ. Aqui valerá seno θ e aqui cosseno θ. Mas repare que o y cresce no sentido à direita. Cresce para cá. Para cá é negativo, que é para onde essa distância, seno θ, está. Ou seja, essa componente aqui é negativa de seno θ, menos seno θ. E aqui é positivo, óbvio, né? Cosseno θ positivo. Então, aqui em cima, como que vai ficar essa imagem tθ x de 3? Vai ficar 0 menos seno θ e cosseno de θ. Agora a gente já tem a imagem dos três vetores que formam a base canônica. Então a gente pode já descobrir a expressão que ele pede na questão. Então, como vai ficar a expressão? Eu estou usando t, lá ele está usando r, né? Mas não tem problema, é só uma questão de
de como que você vai representar aquilo, mas eu estou colocando a rotação como Tθ de x. Não tem problema nenhum, poderia ser muito bem, como ele colocou na questão, Rθ de x. Mas enfim, Tθ de x de um vetor qualquer de coordenadas x, y, z vai ser igual a x Tθ x de 1 mais y Tθ de x de 2 mais e Tθ de x de 3. Bom, a gente tem Tθ de x de 1, E2 e 3. Então, isso aqui, ó, vai ficar assim. Tθ de x, y, z vai ser igual a x vezes 1, 0, 0, que é a imagem, né, do vetor E1, y vezes 0, para a gente não se confundir, vamos olhar como que ficou 0 cosseno θ, seno de θ. Então, 0 cosseno θ, seno de θ, mais e 0 menos seno de θ, cosseno θ. Dá para lembrar porque a gente acabou de fazer. Ou seja, essa imagem aqui, ó, essa imagem generalizada, né, de um vetor qualquer, vai ser igual a x, primeira coordenada, aí vai ser y cosseno θ menos e seno θ, segunda coordenada. Ó, tô fazendo as somas aqui, coordenada, coordenada. E y seno θ mais e cosseno de θ. Então, é essa aqui a expressão que ele pedia na questão, apenas para um caso. Nós temos 3 casos, né? Caso para rotação em y e z também. Então, para adiantar e para a gente poder ver no GeoGebra tudo, eu vou mostrar as outras 2 resoluções que já foram feitas, para a gente poder conseguir ver todas no GeoGebra. Então, a outra resolução aqui seria do Tθ de y, né? Aí a gente tem o mesmo caso, né? Que o E2 acaba sendo a mesma coisa, porque rotação em torno dele mesmo vai dar nele mesmo. E aqui a gente tem a geometria. Caso você queira ver passo a passo, pode pausar o vídeo. Para adiantar, eu vou mostrando rapidamente. Então, nós vamos ter isso daqui. E aqui nós temos o caso do Z. E esse acaba sendo o resultado final. Então agora a gente pode verificar tudo que a gente fez no GeoGebra. E aqui está a matriz de transformação para o caso da rotação em x. E como que eu formei ela? Como foi explicado até agora nessa aula. Na primeira coluna você coloca a imagem do primeiro vetor dessa base, que é a base canônica. No caso está aqui, ó. Na segunda coluna, coloca a imagem desse. Na terceira coluna, a imagem desse. Então, 1, 0, 0, 0 cosseno θ, seno θ, e 0 menos seno θ, cosseno θ. São exatamente as imagens dos vetores E1, E2 e E3, respectivamente. Então, aqui no GeoGebra, eu já coloquei os controles deslizantes para quê? Para você ter um vetor geral, ou seja, eu posso clicar aqui nesse controle deslizante e ele vai começar a variar quando eu quiser. E agora que nós temos também o θ variando, né, porque ele não falou um valor exato de θ, ou seja, θ pode ser qualquer valor aqui entre 0 e 360. Então, eu coloquei um θ variando aqui, a gente pode formar a matriz que a gente criou lá. Então, qual é essa matriz? A primeira
Como é que a gente cria, primeiramente, né? Coloca conchetes, aí coloca um conchetes dentro que vai representar a primeira linha. Primeira linha, 100, fácil. Aí, vírgula, a segunda linha, outro conchetes. Aí, a segunda linha, eu não lembro, volto lá. 0 cosseno θ menos seno θ. Então, 0 cosseno θ. Eu vou aqui nas letras. Aqui, cosseno θ. E menos seno θ. Não precisaria colocar necessariamente o símbolo θ, mas eu quis colocar só para ficar mais semelhante com a questão. E 0 seno θ cosseno θ. Beleza, está formada a matriz. E agora é muito simples. Apenas digita aplicar a, qual é o objeto? O objeto é o vetor U. Agora sim. Agora a gente pode variar θ e a gente vê a rotação em torno de x. A visão que eu tanto falava era essa visão de rotação aqui, ó. É difícil centralizar aqui para o x estar entrando, mas é mais ou menos isso, ó. Repare que por ele estar rotacionando em relação ao eixo x, acaba que a gente tem que olhar para o plano YZ. Lembrando que o azul é o Z e o verde é o Y. Então, a gente tem que olhar para o plano YZ. E agora para o outro caso, né? Para o caso da rotação em torno do eixo Y. Então, eu vou mudar um pouco esse vetor aqui. Deixa eu ver como eu posso mudar para ficar mais interessante para aquela rotação. Acho que mudando para cá vai ficar mais interessante, ó, assim. Então, vamos lá. Vamos pegar a matriz que vai representar essa transformação linear, né? Essa matriz de transformação. Então, a gente tem que ver os resultados aqui, né? Como ficou. Então, a gente já tem o T de 1 aqui e o T de 3. Vou escrever a matriz aqui, né? Que eu sei que o T de 2 é ele mesmo. Então, vamos ter aqui, ó, chamar de matriz B. Aí, vai ficar assim, primeira coluna, cosseno θ 0 menos seno de θ. Aqui vai ficar 0, 1, 0. E aqui seno θ 0 cosseno θ. Vamos colocar isso lá no GeoGebra. Lembrando, cosseno θ, 0 seno θ, 0, 1, 0, menos seno θ, 0 cosseno θ. Provavelmente. Então tá certo. Agora basta aplicar novamente A em U e vamos ver se a gente aplicou de maneira correta. Aí agora visualizando o plano XZ, tá aqui a rotação. Perfeito. A rotação, agora a gente observa no plano perpendicular. Por quê? Porque está rotacionando em torno do eixo. Tanto que se a gente olhar a imagem que eu construí aqui, ó, é exatamente aquela do GeoGebra. Ó. XZ, tá ali, XZ. Então, por último, e aqui temos o último caso, né? Rotação em torno do eixo Z. E vamos fazer o mesmo passo, né? Temos aqui a imagem do E1 e E2, do Z é o próprio E3, do Z não, do E3 é o próprio E3. Então, a gente vai criar aqui a matriz C é igual, aí, ó, imagem do E1, cosseno θ, seno θ, 0. Imagem do E2, menos seno θ,
cosseno θ, 0. E imagem do E3 é o próprio 0, 0, 0, 1. Então, transferimos essa informação para o GeoGebra. Então, cosseno θ menos seno θ. Vamos primeiramente zerar isso aqui e colocar o 1, né? Primeiro passo, eu acho. Fica mais fácil, então. E agora, gente, cosseno θ menos seno θ cosseno θ. Agora sim, confirmamos. Vamos ver se está batendo, é isso mesmo. E agora a gente pode aplicar no vetor U. Pronto, agora a gente vai visualizar no plano XY essa rotação e vamos ver se ela corresponde. Então, ó, parece que está tudo certo. Ele rotaciona certinho em torno do eixo Z. E é basicamente isso que a questão pedia. Então, gente, o vídeo finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.